Momento da pregação no ar, Freitas fala Bruno G. Vamos dar prosseguimento à série de meditações no livro de São Mateus, precisamente nessa edição, do versículo 18 do capítulo 9 até o 26, aversando acerca da cura da mulher que tinha um fluxo de sangue e também da filha de Jairo, apesar de que o evangelista São Mateus, ou discípulo, não trazer a menção do nome deste, mas dá a entender. Vamos, sem mais delongas, à leitura do texto sagrado. E dizendo-lhes essas coisas, eis que chegou um chefe e a adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu os seus discípulos. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e um povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina está morta. Que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Então, nessa narrativa nós temos dois casos de manifestação do poder de Deus. Um, que é o caso do chefe da sinagoga, da igreja, entre aspas, dos judeus, Jairo, da sua filha. Outro, da mulher que tinha um fluxo de sangue. Primeiro chega este, Jairo, anunciando e rogando pelo milagre, anunciando que a sua filha estaria morta e pedindo misericórdia, pedindo a imposição da mão do Senhor para que ela viesse viver. E o interessante é que este era um chefe, um poderoso da sinagoga, um judeu, não só nato, mas também de sacerdócio, uma pessoa importante do grupo religioso, ou dos grupos religiosos que existiam na época, derivados exatamente do judaísmo. Então, demonstra exatamente que esse sujeito, ele reconhecia Jesus como Messias e que dele poderia receber a bênção para sua filha. Olha a importância. E existe quantos que estão no sistema, que estão no mundo religioso e que têm essa fé. E Deus honra, porque Deus honra aqueles que o honram, aqueles que têm fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, com a fé, realmente, Deus se move, Deus age, Deus galardoa aqueles que realmente, na prática, demonstram ter fé. E Jairo teve, primeiro, que vencer a barreira do próprio sistema doutrinário judeu, que não tinha reconhecido Jesus ainda como Messias, até porque já tinha aparecido outros Messias se auto-intitulando e que de fato não eram. Então, por tanto esperar pelo Messias ou acreditar e cair no conto da carochinha, eles passaram
a não acreditar nos outros que vinham, porque pensavam que era mais do mesmo. Isso obviamente foi uma tentativa do maligno de Satanás, exatamente para eles perderem a bênção e não aceitar o verdadeiro, genuíno Jesus Cristo, o ungido Messias. Jairo, porém, reconheceu em Jesus. Possivelmente soube dos milagres, das maravilhas que Jesus já tinha operado. E, como conhecedor das escrituras da sua época, do Pentateuco, da lei, dos profetas, ele viu que realmente Jesus tinha tudo para ser o Messias, porque as profecias e tudo acerca dele que tinha sido falado outrora estava se cumprindo. Tudo que tinha sido falado de Jesus acerca de pelo menos 444 anos, que é o tempo intertestamentário que vai do Velho Testamento ao Novo. Isso da era que ainda não era cristã, porque a Bíblia, os relatos bíblicos são datados de 1500 a 444 a.C. Então, veja só, no mínimo, né, ali de Malaquias para São Mateus, ou até o nascimento de Jesus, nós temos aí um pouco mais de 4 séculos. E possivelmente, durante esse tempo todo, quantos messias não surgiram, né? Quantos aproveitadores, quantos enganadores. Por isso que boa parte dos judeus estavam descrentes, não acreditavam. No entanto, esse então venceu essa barreira da própria instituição que ele pertencia, de dizer que não era para acreditar se alguém se autonominasse novamente em Cristo, porque possivelmente eles já foram enganados. E não era só por isso, pelo fato também deles crer que o Messias viria para tirar os da escravidão ou da submissão a Roma, ao Império Romano. E esse Messias pobre, nascido numa manjedoura, e esse Messias humilde, sem estar envolvido, engajado em política partidária, sem estar engajado com a vida pública, não religiosa necessariamente, mas a política mesmo, de lutar pelos direitos civis de Israel, não poderia ser o Messias. Tinha que ser justamente este que estivesse engajado para exatamente tirar Israel do jugo de Roma. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para algo mais, tirar os que estavam presos das prisões de Satanás, presos das prisões da alienação, do fanatismo, do seguir a lei de modo equivocado, da hipocrisia e coisas afins semelhantes. Então veja, Jairo venceu essa barreira doutrinária, esse ensinamento. Segundo, venceu também a possibilidade de alguém ver ele, enxergar ele, falando com Jesus, considerando aquele como mestre, pedindo a Jesus o milagre. Ele poderia ser expulso da sinagoga, ele poderia perder seu carro, correu esse risco, mas foi em boa causa. Então veja que nós devemos vencer determinadas barreiras, sermos persistentes. Às vezes, aqueles que são congregacionados, ou estão congregacionados, ou pertencem a alguma congregação religiosa, a sua denominação, a sua instituição religiosa impede você de fazer algo diferente. E você tem que vencer essa barreira para
alcançar a bênção do Senhor. Por exemplo, existem denominações que não crê no milagre, dizem que o milagre cessou, são os cessacionistas, que afirmam que os milagres, as bênçãos, sinais e maravilhas foram só para a época de Jesus, que já se cumpriu tudo, que não se faz, que não acontece mais milagres alguns no tempo presente, porque aquilo foi necessário para o expandimento, ou para expandir a igreja, e agora não se faz mais necessário disso. É do engano, trabalho do inimigo. Se o próprio Paulo, inspirado do Espírito Santo de Deus, chegou a dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se ele operava no passado, por que não pode operar no presente e no futuro, quando quiser? Quem é o homem para limitar Deus? E nesse aspecto, uns que estão lá dentro da congregação, que às vezes crê no poder de Deus, no milagre, nas bênçãos, na manifestação dos dons, e como uma cúpula não crê, eles são obrigados a vencer essa barreira, ou a buscar aqueles que creem, ou fazer oração com aqueles que creem, ou se reunir, ou até mesmo, particularmente, dedicar-se a essa manifestação miraculosa do Senhor, de poder, de graça, de milagres, prodígios e maravilhas. De outra sorte, outro caso, uma pessoa que está num sistema totalmente errado, onde se prega heresias, onde se prega totalmente distanciamento da verdade bíblica, e é pautado o evangelho só por dinheiro, só por pedir dinheiro e não adorar o Senhor de verdade, só para servir a Deus Mamon, e quando sobrar o tempo de servir ao Deus Mamon, não se serve um pouco a Deus. E isso, à luz da palavra de Deus, nós vemos que é impossível, porque o próprio Jesus disse: ou has servir um ou outro, porque senão ia agradar, ou irás agradar um e desagradar o outro. E Deus quer glória exclusiva para ele, ou quer adoração exclusiva, porque ele não divide a sua glória. E todo esse conflito religioso, muitos têm que vencer. Às vezes é uma crendice. Fulano diz: olha, você deve fazer isso, ou você não deve fazer aquilo, e você acata, porque convencionou-se a fazer isso. Mas não é bíblico, não é da doutrina cristã, e por conta disso você perde, porque o certo é fazer aquilo que já se fez, já está acostumado, o trivial, entre aspas. Se você fazer algo diferente, você pode ter represálias, sofrer. No entanto, se é o que Deus quer, necessário é ser feito. Vencermos essas barreiras. E a religião, aqui na figura de Jairo, realmente poderia ser um estorvo para ele, e veja que não foi, e não impediu ele de alcançar a bênção e de ter um encontro com Jesus. E quanta religião, e quanta doutrina, e quanto ensinamento, ou ensinança, como diz os espanhóis, impede as pessoas de ter um encontro real com Cristo ou com Deus, porque os seus dogmas, porque a doutrina que não é de Deus, mas sim do homem, impede. E por isso, meus caros, nós devemos estar olhando para o alvo que é Cristo. Nós devemos examinar a Bíblia Sagrada e nos espelhar no exemplo de Cristo, e não de homens, e não de instituições religiosas, e não em denominações, porque senão a gente não progride, a gente não evolui, a gente não alcança a bênção, a cura, o milagre, a prosperidade e tantas outras coisas maravilhosas que Deus tem para nos dar, a partir de que nós tomamos a nossa decisão e somos autônomos e não dependemos de ninguém, até porque nós não dependemos de nenhum homem para chegar diante de Deus. E a religião, pelo menos a predominante aqui no Brasil, ela impede de alguma maneira, porque diz que você tem que confessar ao padre seus pecados.
Enquanto que a palavra de Deus nos diz que o único mediador entre o homem e Deus é o próprio Cristo, e que nós devemos já chegar diretamente a Deus pedindo em nome de Jesus Cristo o perdão do nosso pecado, porque Jesus é a figura do sumo sacerdote, está acima do sacerdote. E o sacerdote que existe na religião não é nada, é limitado, não tem poder da onisciência. Então veja que as normas dos ditames da religião impedem nós de alcançarmos a bênção do Senhor e chegar a Ele diretamente. Tem que ter um intermediário, tem que terceirizar. Até tem uma blague que diz que se Jesus se Jesus é o caminho, a igreja e o pastor é o pedágio, né? Porque eles impedem de o sujeito, a igreja, o pastor, o padre, né? Todos aí da religião são realmente são o pedágio, né? Então você tem que pensar nesse sentido. Como pode ser o pedágio? E muitos até criticam isso dizendo que é uma ofensa. Não é nenhuma ofensa, não. Isso é a grande verdade, é a realidade. Se fala brincando, uma verdade. Pastores e padres que limitam você de chegar diretamente ao trono da graça, dizendo que se você não dá dízimo, você não alcança a bênção de Deus ou vai para o inferno. Dizendo que se você não pagar indulgência, você não alcança a salvação, como isso aconteceu no passado e simbolicamente acontece nos dias odiernos com uma nova roupagem, dizendo que você tem que se confessar não diante de Deus, mas diante de um sacerdote, de um cura, dizendo que você não tem autoridade, você tem que respeitar as autoridades da terra e submeter a elas, mesmo que seja elas pessoas arbitrárias, ditadoras. Enfim, existem várias formas aqui de nós meditar nesse aspecto. Então, para resumir, Jário venceu a tudo isso. E nós devemos vencer, meus caros. Porque não é diferente nos dias odiernos, que a cada dia se multiplica o número de denominações, de congregações, de filiais, de várias igrejas. E você fica até perdido nesse grande universo de denominações religiosas. Você não sabe qual a seguir. Eu digo que a melhor religião é você seguir aquilo que São Tiago falou: visitar os órfãos, as viúvas e se abster desse mundo, porque assim você alcança a Deus. Porque o termo religião já quer dizer religar. Você se conecta, você religa ao próprio Senhor. E foi o que Jairo fez. Acima da sinagoga, acima dos judeus, acima da crença que ele tinha na época, estava o Messias, estava Jesus. E nos dias atuais tem que ser a mesma coisa. Acima de qualquer convicção que você tenha religiosa, está Cristo. Ilimitado. Acima de qualquer burocracia religiosa, está Cristo. Pensamos nesse sentido, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Se nós não pensarmos assim, nós nunca vamos sair do lugar que nós estamos. Porque nós precisamos ir atrás de um e atrás do outro. Peraí, eu tenho que falar com fulano de tal. Não é assim que funciona. No mundo espiritual não é assim. Se no mundo social, se no mundo empresarial é assim, ou no mundo corporativo, no mundo espiritual não funciona assim. Nós temos mais liberdade. Onde há o Espírito, há liberdade. Jesus já nos libertou. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é essa, liberdade. Podemos pedir aqui e agora, servir o Senhor aqui e agora em espírito e em verdade. Não precisa ir no monte, não precisa ir em Jerusalém, não precisa ir dentro de uma cátedra, de uma catedral, melhor dizendo, não precisa ir numa congregação, não precisa ir numa denominação religiosa para nós alcançarmos a bênção. Porque se Deus é Espírito em verdade, adoramos a Ele e alcançamos a bênção. Jário venceu tudo isto. Venceu todo o medo, a covardia, por conta dos ensinamentos.
não foi tímido, muito pelo contrário, foi corajoso, venceu tudo aquilo que ele tinha aprendido e que não deveria ser feito. Correu o risco para alcançar a bênção de Jesus. Correu o risco, mas sabia que valia a pena, porque ele não ficaria sem a bênção. O esforço dele não era em vão. Deus ia honrar a sua fé, e honrou. E Jesus, levantando-se, seguiu a ele e os seus discípulos. Então, com o pedido de Jairo, Jesus já estava se deslocando para a casa dele. E no caminho, eis que surge uma mulher que havia já 12 anos padecida de um fluxo de sangue, que possivelmente é de uma hemorragia, pode ser de até mesmo de uma menstruação, né, que não parava, digamos assim, de um córrego, entre aspas, de sangue, constante, digamos assim. Já há 12 anos com esse problema. Chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido. Essa mulher tocou na orla do vestido de Cristo, porque dizia consigo: se eu também tocar o seu vestido, ficarei sã. Olha a fé dessa mulher. Tocou em Jesus. Jairo teve a fé de dizer: olha, basta tu dizer uma palavra, ou basta tu ir comigo e colocar a mão em cima da cabeça dela, que ela vai ser curada, que ela vai ser ressuscitada com relação à filha. Já a mulher do fluxo de sangue disse: tenha fé que se tocar ela iria ser curada. Então é tudo pela fé. Porque dizia, portanto, pensava consigo que se tocar ficaria sã. É o toque do milagre. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha. Jesus chama ela carinhosamente de filha. A tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Olha que maravilhoso, né? A mulher foi no meio da multidão e tocou em Jesus. E nas outras passagens, ou nos outros evangelhos, chega a dizer que Jesus disse: alguém me tocou, saiu de mim virtude. E os discípulos diziam: mestre, como é que você pode dizer que alguém te tocou se a multidão te comprime, se a multidão te aperta, te toca? Não, saiu virtude de mim, alguém me tocou. Olha que coisa misteriosa, né? Aqueles que estavam no caminho, aquela multidão que seguia Jesus até a casa de Jairo, não alcançou nenhum milagre, nenhuma bênção. Tocava em Jesus, mas nada acontecia. Essa tocou de uma forma misteriosa e aconteceu. O misterioso sentido de ela ter fé de fato e para realmente curar a sua doença, crendo que Deus poderia então fazer esse milagre. E assim fez, porque Deus realmente alcança o milagre para aquele e para aquela que tem fé, que tem coragem, intrepidez, que já está desenganada do médico. E aqui não é nenhum embasamento para você deixar de ir ao médico, para você deixar de tomar os remédios indicados ou prescritos pelo médico. Aqui é um caso à parte, sugênero, atípico, em que ela não encontrava cura nos recursos da medicina da época. E acreditando que Jesus era o Messias, que estava sobre ele o castigo que nos traria paz, que estava sobre ele todas as nossas enfermidades e chagas que ele curaria, conforme o profeta Isaías profetizou. Então ela recorreu a ele e alcançou o milagre, porque sabia que só
podia ser Deus que iria curar ela, que somente Deus, somente algo extraordinário, impossível para acontecer, já que os médicos tinham enganado. O mesmo caso da filha de Jairo, né? Qual é o médico que tem poder para ressuscitar? Já é um fato consumado, mas para Deus o consumado não é consumado. Para Deus tudo é possível. Então você quer o extraordinário, a bênção de Deus, a receber a virtude do Senhor, é necessária a fé. Veja que Jesus não se vangloria dizendo: receba a cura, minha filha, eu te curei. Ele diz: vá, que a tua tem de bom ânimo, vá, minha filha, que a tua fé te salvou. Ele destaca a fé da pessoa, porque é de fato o que faz Deus se mover. Não é simplesmente Deus, porque Deus poderia, se quisesse, curar todo mundo, fazer milagres, acabar com a morte aqui agora mesmo, fazer coisas extraordinárias agora e se gabar: olha, eu fiz porque eu sou bom e vocês têm que me reverenciar, e pronto, eu já fiz isso. Mas não, Deus prova exatamente a nossa fé, como ouro é provado no fogo, para ver se realmente nós servimos ao Senhor, para ver se realmente nós queremos compromisso com Deus, queremos algo a mais da sua parte. E aí Ele dá, porque Ele honra o esforço daquele e daquela que se achega a Ele, como diz a palavra do Senhor: aqueles que se achegarão ao Senhor de maneira alguma voltarão de mãos vazias, porque Deus não é que nem o homem que promete e não cumpre. Deus não é que nem o médico que é limitado, por mais que tenha cursos e mais cursos, formação esplêndida, que seja um médico gabaritado, de confiança, que tenha bastante conhecimento na área da medicina, e a medicina lhe proporcione instrumentos para fazer cirurgias, para curar algumas patologias, enfim, tem coisas que ele não pode fazer, que é só Deus mesmo. E por isso, portanto, é necessário nós termos fé. E fé com obras. Jairo chegou a Jesus, venceu aquelas barreiras que eu falei. A mulher do fluxo de sangue venceu a barreira da multidão e alcançou a bênção. Isso é fé. E tocou em Jesus, no caso, e alcançando a bênção. Isso é fé. A fé não é simplesmente porque é abstrata, inércia, ficar parada, achar que Deus vai lhe abençoar, que vai cair as coisas do céu, que o milagre extraordinário vai acontecer. Não é bem assim. Temos que fazer a nossa parte para que Deus faça dele. É claro, se Deus quiser, Ele faz. No entanto, eu entendo que Deus dá a oportunidade para fazer a coisa certa. Agora fazer, deixar tudo prontinho é difícil. E a oportunidade está exatamente naquele versículo que fala lá em Apocalipse, capítulo 3, na carta da igreja a Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Essa é a oportunidade, Deus bate. Se você abrir, serei contigo e tu comigo. Você tem que fazer a sua parte. A oportunidade aí está, para você alcançar o milagre, a bênção, a cura, para você, acima de tudo, ser salvo. E por que Jesus, então, cura a mulher do fluxo de sangue? Porque sem milagres, como poderão crer? Era necessário aquilo para ela alcançar a salvação e para ela também pregar o Evangelho, ser testemunha viva do milagre do Senhor. Apesar de que ele não queria que se espalhasse ou contasse aquele milagre para preservar a sua vida, para que não fosse morto fora do tempo, e também para que a multidão não impedisse ele de se santificar ou de ter maior comunhão com Deus.
e também pelo fato de ele não querer se exaltar. Então, sejamos que nem Jairo, sejamos que nem a mulher do fluxo de sangue, vencemos as barreiras, as dificuldades, que são difíceis. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci, o próprio Jesus disse. E as barreiras são enormes. Diz o ditado que a cada dia se mata um leão, ou deve-se matar um leão, né? Devemos matar um leão por dia. É de fato, quantos leões nós temos que matar? Às vezes é o desânimo, às vezes é a preguiça, a desídia, às vezes o inimigo, o adversário são nós mesmos. Quando não é nós, às vezes surge inimigos que a gente nem prevê, da própria família, pessoas conhecidas, amigas da gente, que nos desanimam, que nos magoam, que nos impedem de alcançar o extraordinário, a bênção, o milagre. Às vezes é os irmãos da igreja que lançam uma palavra que nos fere, ou uma palavra que nos desanima, ou até mesmo nos impede de fazer aquilo que nós queremos, e que é o certo a ser feito. A religiosidade, como já falei do Jairo, percebe várias situações que podem nos impedir. Mas nós temos que ter ânimo. Nós temos que passar bem nessa prova de fé e aproveitar a oportunidade. Por exemplo, você que quer uma carreira de sucesso, você tem que passar por um concurso público, né? Geralmente são os concursos públicos ou os empregos públicos que dão exatamente estabilidade e uma carreira não só sólida, mas de sucesso. Obviamente que na área privada você pode ter muito mais sucesso em determinadas áreas, mas são exceção à regra, né? Mas geralmente o mais comum é o emprego público, por conta da estabilidade, né? Porque se você é um empresário, você pode ter sucesso sim, mas aquele sucesso pode ser momentâneo, porque pode haver uma crise. Agora o empregado público, ele está estável, inclusive quando ele se aposentar, se aposenta aí com o mesmo valor que ele ganhava de salário na época que laborava. Você tem que passar por um concurso, né? Você tem que estudar, se aplicar. O concurso às vezes é concorrido por demais. São 20 vagas para 20, 30, 40, 60 mil pessoas. E você vai desanimar porque é isso tudo de pessoa? E você não vai estudar porque, não adianta, as pessoas dizem, não adianta, é 20 pessoas. Já tem até aqueles que já são escolhidos, já houve até a corrupção, né? Ou a fraude desse concurso. Não adianta você perder seu tempo, gastar dinheiro, gastar tempo, estudar em vão. Se você for dar ouvido a isso, você não avança. E quantos que não deram ouvido a isto? Que fizeram e que passaram, viraram até em primeiro lugar, e hoje estão bem. Se eles fossem pensar ou dar ouvido àquilo que os outros falavam, realmente eles não iam progredir. E é o que acontece, meus caros. Nós temos que vencer essas barreiras, porque nada é fácil, mas também nada é tão difícil assim. Basta nós vencermos essa dificuldade, e quando nós vamos vencendo, a gente vai vendo que vai se tornando fácil, e que já estaremos aptos e capazes para enfrentar uma nova barreira, um novo obstáculo. E Jesus, voltando, se vendo, então diz: tem ânimo, filha, tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Você quer ficar curado? Sã? Tenha fé. São em tudo quanto é sentido, né? Em várias esferas da sua vida. Fé para ter sanidade material, conjugal, social, profissional, espiritual, etc. Intrepidez, coragem. A fé está ligada exatamente com isso. Persistência, intrepidez, coragem, força de vontade, determinação, tudo isso ajuda, contribui para o sucesso. Está junto com a fé. É aquela expressão
que muitos estão colocando aí no Facebook e já é conhecida por muitos. Os 3 F: força, fé e foco. Coragem, fé para persistir e foco. Porque você pode ter força, você pode ter determinação, você pode ter coragem, mas chega um dado momento no andar da carruagem você não tem fé para persistir. Você desiste por conta de um obstáculozinho que for. Como no caso da mulher do fluxo de sangue, era a multidão. Como no caso do Jairo, era a posição dele. Jairo poderia crer que Jesus curava, poderia ter até a coragem de chegar a Jesus, mas poderia recuar. E não recuou. E o foco. Quando você tem a determinação, a coragem, você tem a persistência, você tem que ter o foco. Porque se você perder o foco, tá tudo indo de mal a pior. É debalde, é em vão a sua caminhada. Porque você perdeu o foco, aí você está tendo coragem e persistindo com a coisa errada. E aí você não vai para frente. Aí você não está sendo persistente, você está sendo teimoso com a coisa errada. E você tem que mudar, porque você perdeu o foco. E assim é também no campo espiritual. E em todas as áreas da nossa vida, na realidade, né? Para a gente alcançar a bênção do nosso Deus. Porque não deixa de ser. A própria saúde já é uma bênção de Deus para nós fazermos a nossa vida. Para nós termos prosperidade. E Jesus chegando à casa então, finalmente, do chefe de Jairo, e vendo os instrumentistas, aqueles que eram contratados já para fazer o coro fúnebre, ou os carpinteiros, não é carpinteiros, é outra expressão, seriam de fato os carpinteiros, e eram aqueles que eram até mesmo pagos na época para chorar, prantear a partida dos mortos. E aqui no caso já tinha até os instrumentistas, enfim, já estava até o preparativo do fúnebre. Então Jesus chegando e vendo os instrumentistas, o povo em alvoroço, já fazendo o preparativo para o fúnebre da menina, disse: retirai-vos, saia aqui os carpinteiros, saia aqui os instrumentistas, todo o povo que está atrapalhando. E é necessário, né? Aqui é uma meditação muito interessante, é que aquilo que atrapalha, impede o prosperar, o agir e o abençoar de Deus é necessário ser feito. Às vezes há muito empecilho, e principalmente o pecado é um dos maiores, que impede o agir de Deus ouvir os nossos rogos e de estender a sua mão para nos abençoar. Então é necessário a retirada, a removida de coisas que atrapalham, que embaraçam o agir de Deus, que impedem, como por exemplo a falta de fé, como por exemplo a vontade humana, pensamento humano, como por exemplo a falta de temor a Deus, enfim, várias situações ou vários empecilhos nessa ordem pode impedir o operar de Deus. Lembramos das pelejas que Israel perdia, era por conta do quê? Da capa de Acã. Então, onde há o pecado, dificilmente há a operação de Deus, principalmente a incredulidade, que é uma barreira muito terrível. Então Jesus mandou tirar tudo aquilo, né? Todo aquele povo ficou praticamente sozinho.
E ainda disse que a menina não estava morta, mas dormia ou dorme. Então esses que estavam se retirando começaram a rir dele. Olha o tamanho do ceticismo, zombar dele, dizer: esse cara tá louco, maluco. A menina está morta, ela está dormindo. Porque a morte para o Senhor é como dormir, sono profundo, que ele pode despertar, assim como despertou de Lázaro. A morte para o Senhor é dormir. Está dormindo. E o povo zomba, porque é um eufemismo, não é? É até uma lição para a criança, para ela não ficar desesperada. É um eufemismo para aqueles que não são fortes emocionais para aceitar a morte, para aceitar a perda de algum ente querido. Mas Jesus não tinha nada de, não estava falando aqui de nenhum eufemismo, estava falando literalmente que ela dormia, porque a morte para Deus é dormir. Você, quando dorme, você lembra de alguma coisa? Você vai saber que está vivo pelo fato que tem sonhos, pesadelos, né? Seu consciente está de alguma maneira ativo, e geralmente isso acontece quando você está prestes para acordar. No entanto, quando você dorme é uma passagem, né? Se você não for acordado, você está morto também. Ah, mas o coração está batendo, a mente está funcionando, e o morto não, é diferente, nada está funcionando. Mas existe inclusive patologias que imitam a morte, como a catalepsia. Eu não quero me pautar por ela querendo dizer que não existe a ressurreição, porque é isso que muitos médicos céticos querem dizer, que Jesus não ressuscitou ninguém, enfim, que as pessoas estavam sob o efeito sob o efeito da patologia chamada catalepsia. Mas não é verdade. Como já disse, a catalepsia é uma doença que imita como se a pessoa estivesse morta, porque o coração não bate, a mente ou o cérebro não corresponde, apesar de que internamente deve estar correspondendo, mas quer dizer, a pessoa não interage, o corpo fica pálido, que nem uma pessoa morta, enfim, ela fica imóvel e tal. Mas não é isso, não está se tratando disso, porque esse fenômeno chamado catalepsia, possivelmente na época de Jesus já se sabia disso, ou os médicos entendiam de alguma forma disso, e quem estava ali viu que ela estava morta, que não era nenhum desse fenômeno, e por isso que Jesus disse que ela estava dormindo, porque para Deus é dormir, como já disse. Para o homem não, é morto, está acabado, não tem outra vida, morreu, acabou-se, pronto. E logo que o povo foi posto para fora, porque era necessário, porque senão eles iam atrapalhar. Por isso que é necessário, para que Deus opere, você se afastar das más companhias, você se afastar dos céticos, você concentrar-se mais consigo mesmo, você ter comunhão mais íntima com o Senhor, você se santificar, você pensar e acreditar grandemente na possibilidade da bênção. Enfim, é necessário você fazer também por onde você se... nada procede, nada acontece. E Jesus pegou-lhe na mão possivelmente toda dura. Jesus pegou a mão e segurou. Com certeza a mão estava muito pesada, né? Ou bem mole, né? Porque já tinha falecido há pouco tempo, talvez não estava tão pesada assim. Aqui não relata exatamente quanto tempo ela já estava morta. Enfim, pegou ela na mão e não tinha vida. E a menina levantou. Na passagem de São Mateus vai dizer que Jesus disse: Talita cumi, né? Levanta-te. Aqui não fala nada. É um registro a mais, né? Do seguidor ou discípulo de Cristo, São Marcos.
Dos três, o único que não seguiu Jesus foi, ou que não era evangelista pelo menos, foi São Lucas, né? São Mateus, São Marcos e também São João era. E ele pegou e a menina levantou e espalhou aquela notícia por todo aquele país, coisa que lá em São Marcos fala que Jesus não queria e pediu para que não fosse feita. Contaram o feito, os milagres, tanto da mulher do fluxo de sangue quanto da ressurreição dessa menina. Então, Deus pode ressuscitar a sua fé, ressuscitar a sua vida em qualquer âmbito. Basta você crer, basta você ter autoridade, basta você realmente ter a coragem, fazer o que fez Jairo, né, para alcançar esse milagre, para alcançar a restituição na sua vida. Que isso não vem deixar de ser restituição, porque foi restituída a vida da menina que estava perdida por conta de alguma patologia. Então Deus pode fazer maravilhas, basta você crer. Tudo é possível ao que crê. E é realmente tanto o fluxo de sangue, que é uma correção de sangue contínua, né? Possivelmente é uma menstruação que não para, quanto uma ressurreição, né? Retornar à vida, até porque a vida pertence a Deus. Ele dá e tira de quem Ele quer e faz retornar, né, na hora e no momento e quando Ele quiser. Então pensamos nisso, meus caros. Quando chegar nas outras passagens eu medito um pouco mais acerca disso, até porque o texto aqui ele é bem simplório, bem resumido. São Marcos dá mais características, dá mais informações interessantes. Então a questão aqui é fé para o milagre acontecer, coragem, força, fé e foco, para sermos abençoados em todos os âmbitos da nossa vida. Que Deus os abençoe. Até a próxima.